Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre divisão celular, em especial sobre mitose. Divisão celular é o processo pelo qual uma célula dará origem a outra, ou seja, uma célula mãe dará origem a duas células filhas. A divisão celular ela pode ocorrer por dois processos. Quais seriam esses? Por mitose ou por meiose, não é isso? Ou por mitose ou por meiose. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que na mitose, no final do seu processo celular, as células filhas elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, ó. Mesma quantidade. Já na meiose não, certo? Na meiose, eu fiquei com dúvida se eu falei mitose ou meiose. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre divisão celular, em especial mitose. Divisão celular é o processo pelo qual uma célula dará origem a outra, certo? Ou seja, uma célula mãe dará origem a duas células filhas. A divisão celular ela pode ocorrer por dois processos. Quais seriam eles? Por mitose ou por meiose. Qual é a diferença entre eles? É que na mitose, no final de todo o processo celular, as células filhas elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos das células mães, certo? Das células mães. Ou seja, quando a mãezinha lá se divide, as filhas vão ter no final a mesma quantidade dos seus pais. Basicamente isso. Já na meiose, não. Na meiose, as células elas vão apresentar, no final do processo, metade do cromossomo dos seus pais, ou seja, metade do cromossomo da célula mãe ou da célula original. A divisão celular por mitose, ela pode ocorrer nos seres unicelulares ou pluricelulares, aí nos tipos diferentes de células. Na divisão celular por seres unicelulares, ela está, relacionada à reprodução desses indivíduos. Quando estuda reprodução, que a gente estuda seres assexuados, a gente vê muito isso, bipartição entre indivíduos, onde ele mesmo vai multiplicar suas informações genéticas, e quando vê que está tudo duplicado aqui, como no caso de Paramestre, na segunda imagem, ele acaba se dividindo e formando dois indivíduos iguais, Agora temos duas células filhas, e a célula mãe, se transformou, nisso aqui, em duas células filhas. Já na divisão celular, nos seres unicelulares, já é outra coisa, já é diferente. Porque esse tipo de divisão, ele está relacionado com outras funções, como crescimento corporal, reposição de células mortas e reprodução dos gametas. Como assim, professora? Bom, nós indivíduos, depois da fecundação, a gente tem várias divisões celulares, não é isso? E depois que esse indivíduo se divide várias vezes por várias divisões até formar, digamos assim, o bebê, E ele ainda vai tendo divisões celulares, várias divisões celulares até se formar um adulto. Aí vocês pensam que esse tipo de divisão ela acaba? Não. Ela vai ocorrer, ela é constante, só que agora menor, Por quê? O indivíduo ele precisa crescer, então ele cresce como? Como é que a pele do nosso organismo ela vai crescer? Como é que os nossos órgãos vão crescer? Através da divisão celular. E outra coisa também, a célula do nosso corpo ela vai envelhecendo. Depois chega um momento que ela morre. E aí como é que é reposto? Através de outras divisões celulares. Vai surgindo outras células novas, vão surgindo. E as antigas elas vão morrendo. E também para se reproduzir na formação de novos gametas. A mitose. A mitose ela é um tipo de divisão que ocorre aonde? Nas células eucarióticas, mas também vemos lá que ocorre também nos unicelulares, Mas aqui a gente está falando de eucariontes, na qual uma célula mãe divide-se e dará origem ao quê? A duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. A gente já tinha visto isso lá, A gente está só reforçando aqui. E este tipo de divisão, ela ocorre em todas as células somáticas de um indivíduo. Como assim, professora, células somáticas? As células somáticas,
do nosso corpo são aquela responsável pela nossa pele, pelos nossos órgãos, pelos nossos músculos, que estão em constante, né, desenvolvimento. A gente sabe que a gente vai crescendo, também vai envelhecendo e essas células elas precisam ser modificadas. Se a gente ganhar peso também há um aumento também, né, para que essa pele da gente ela possa, né, crescer. Então a mitose ela está ocorrendo a todo instante no nosso corpo, né? Ela se divide a cada 24 horas. E este processo ele é contínuo. Aqui a gente pode ver, né, no esquema sobre mitose, certo? Que primeiro a gente tem a célula mãe, né? Ela vai duplicar o seu DNA, ou seja, os seus cromossomos. Quando ela duplica, aí ela vai entrar no processo de mitose, né? Aonde vai ocorrer várias etapas, várias fases, vários processos, até que essas informações genéticas que tenham dentro dessa célula, ela seja dividida, né, por dois, e que o indivíduo, né, olha, as novas células filhas, elas vão ter o que? As mesmas características do que? Da sua célula mãe, né? Então, pessoal, só para a gente fechar, o que é que a gente tem que entender sobre mitose? Mitose é um tipo de divisão celular. E o que é divisão celular? Divisão celular é um processo onde uma célula mãe vai gerar duas células filhas, né? E qual é a importância disso? Por que a gente estuda divisão celular? Porque a mitose, né, digamos assim, a divisão celular por mitose, ela é responsável pela regeneração dos tecidos. Se você leva um corte, a regeneração, né, a divisão ali, ó, para organizar aqueles tecidos ali que foram lesionados, vai ser por mitose. A formação dos órgãos quando você está dentro do corpo da sua mãe, no crescimento dos organismos, ou seja, todo esse processo, desde bebezinho até adulto, estamos fazendo divisões celulares constantemente. Na reprodução sexuada dos organismos unicelulares e na reposição de novas células quando elas morrem. Então, estudar mitose é muito importante, porque a gente vai compreendendo todos os processos que ocorrem, até de possíveis doenças, né? Quando uma célula dessa daí, ela copia errado e toda a informação genética aqui, ó, ela é modificada, acaba ocorrendo outros tipos de doenças, né? E desencadeia várias outras funções diferentes. Por isso que é importante também a gente estudar a mitose. Por quê? Porque a gente vai compreender como é que ocorrem essas modificações, como é que essa célula ela duplica seu material genético, como é que isso tudo acontece e quais são essas novas células filhas formadas, tá certo? Por mais pessoal, é isso. Um videozinho só pra gente poder compreender um pouquinho do processo. Aí a célula já está mostrando que ela duplicou o seu material genético. Elas estão agora se organizando para dividir, os cromossomos foram para os seus extremos. E aí formou a mitose. Agora é uma imagem de microscópio, mostrando como de fato essas células elas se dividem. Pode perceber como os cromossomos eles passam, né, eles são divididos depois que eles se duplicam para os polos e depois que eles vão para os polos, eles entendem que já pode, né, se organizar o núcleo novamente e elas podem se dividirem, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pessoal, me procura lá no grupo ou no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Até mais, beijo e até breve.